Olá, aqui é o Ronde e você está no canal The Books. Já te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber os áudios dos próximos capítulos. E se você quiser adquirir esse livro, deixarei também o link abaixo aqui na descrição. E chega de enrolação e bora navegar nesse mar de conhecimento. Capítulo 2. Desejo. O ponto de partida para todo e qualquer sucesso pessoal. O primeiro passo para a riqueza. Ao descer de um trem de carga em Orange, Nova Jersey, há mais de 50 anos, Edward C. Barnes talvez parecesse um vagabundo, mas seus pensamentos eram de um rei. Ao deixar a estação, a caminho do escritório de Edison, sua mente funcionava a todo vapor. Via-se na presença de Edison. Ouvia a própria voz pedindo-lhe uma oportunidade para realizar a obsessão que consumia, o desejo ardente de tornar-se sócio nos negócios do grande inventor. O desejo de Barnes não era uma esperança, nem um anseio. Era um desejo forte, vibrante, que transcendia a tudo mais. Era definido. Alguns anos depois, mais uma vez, Edward C. Barnes voltava à presença de Edison, no mesmo escritório onde o conhecera. Desta vez, porém, o desejo se transformara em realidade. Ele era sócio de Edison. O sonho dominante de sua vida se transformara em realidade. Barnes teve sucesso porque estabeleceu uma meta definida e nela investiu toda a sua energia, força de vontade, trabalho, tudo. 5 anos transcorreram antes que surgisse a oportunidade que procurava. Para todos, exceto para si mesmo, ele parecia ser apenas outro dente na engrenagem empresarial de Edison. Em sua mente, porém, era sócio do inventor em todos os minutos, desde o primeiro dia em que começara a trabalhar ali. Este caso constitui um exemplo notável do poder de um desejo ardente e definido. Barnes atingiu a meta que traçara porque queria mais ser sócio de Edison do que qualquer outra coisa na vida. Formulou um plano para atingir a meta e queimou todas as pontes das suas costas. Manteve vivo o desejo até que ele se tornou a obsessão e, finalmente, a realidade de sua vida. Ao dirigir-se para Orange, não disse a si mesmo: "Vou tentar convencer Edison a me dar um emprego." Disse assim: "Vou visitar Edison e lhe dar o aviso de que cheguei para me tornar seu sócio." Não disse: "Vou manter os olhos abertos para uma outra oportunidade, dada a possibilidade que não consiga o que quero na empresa de Edison." Disse, em vez disso: "Neste mundo só há uma única coisa que estou resolvido a ser, e é ser sócio de Thomas Edison. Queimei todas as pontes nas minhas costas e arrisquei todo o futuro na minha capacidade de conseguir o que eu quero." Não deixou nenhum possível caminho de retirada. Tinha que vencer ou morrer. Isso é tudo que há na história de sucesso de Barnes. A espora que acicata o homem para a riqueza. Há muito tempo, um grande guerreiro enfrentou uma situação que obrigava a tomar a decisão que lhe garantiria vitória no campo de batalha. Estava prestes a lançar seus exércitos contra um inimigo aguerrido, cujas tropas lhe eram muito superiores em número. Embarcou os soldados em navios, dirigiu-se para o país inimigo, desembarcou a tropa e equipamentos e em seguida deu ordem para que fossem queimados os navios que os haviam trazido. Dirigindo-se aos soldados, antes da primeira batalha, disse: "Vocês estão vendo os navios subindo na fumaça? Isso significa que não podemos deixar essas praias, a menos que a vitória seja nossa. Agora não temos opção. Vencemos ou morremos." E venceram. Todos os que querem vencer em qualquer atividade
precisam estar dispostos a queimar os navios e cortar todas as rotas de fuga. Só assim fazendo poderão ter certeza de que manterão aquele estado de espírito conhecido como desejo ardente de vencer, essencial ao sucesso. Na manhã seguinte ao grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes na State Street olhava para os escombros ainda fumegantes de suas lojas. Reuniram-se para decidir se tentariam reconstruí-las ou deixariam Chicago e tentariam a sorte em local mais promissor. Todos, exceto um, chegaram a uma decisão de deixar Chicago. O comerciante que resolvera permanecer e construir apontou para os restos de sua loja e disse: "Cavalheiros, nesse mesmo lugar vou construir a maior loja do mundo. Pouco importa quantas vezes ela possa ser destruída pelo incêndio." Esse fato ocorreu há quase um século. A loja foi construída. Permanece ali ainda hoje, como um monumento altaneiro ao poder do estado de espírito conhecido como desejo ardente. A coisa mais fácil que Marshall Field poderia ter feito seria comportar-se exatamente como seus colegas. Quando o caminho se tornou acidentado e o futuro pareceu desolador, eles levantaram o acampamento e partiram para outros locais onde a estrada parecia mais suave. Note bem a diferença entre Marshall Field e outros comerciantes, porque é a mesma diferença que distingue praticamente todos os que venceram dos que fracassaram. Todo ser humano que atinge a idade de compreender a finalidade do dinheiro passa a desejá-lo. Desejar apenas, porém, não trará riquezas, mas querer riqueza com estado mental que se transforma em obsessão e em seguida planejar meios e maneiras definidas de obtê-la e ancorar esses planos em persistência que não admite fracassos, isso sim atrará. 6 maneiras de transformar em ouro o que se deseja ardentemente. O método através do qual o desejo ardente pode ser transformado em seu equivalente financeiro consiste de 6 passos definidos e práticos a saber. Primeiro, fixe na mente a importância exata de dinheiro que quer ter. Não basta dizer, quero um bocado de dinheiro. Seja definido quanto à importância que quer. Há uma razão psicológica para a meta bem definida, que será descrita em capítulo subsequente. Segundo, determine exatamente o que tenciona dar em troca do dinheiro que quer. Não há esse tal de almoço gratuito. Terceiro, estabeleça uma data definida quando tenciona ter o dinheiro que quer. Quarto, formule um plano definido para executar o que quer e comece imediatamente. Esteja pronto ou não a pôr o plano em ação. Quinto, redija uma declaração clara, concisa, do volume de dinheiro que tenciona ganhar. Marque o último prazo em que o terá, diga o que pensa dar em troca e redija com toda clareza o plano através do qual se propõe a ganhá-lo. Sexto, leia sua declaração em voz alta, 2 vezes por dia. Uma ao se deitar e outra assim que se levantar de manhã. Enquanto lê, visualize, sinta e acredite que você já está de posse do dinheiro. É importante seguir as 6 instruções descritas nos 6 passos acima. E ainda mais que observe e siga as instruções contidas no 6º parágrafo. Você talvez se queixe de que lhe é impossível imaginar-se na posse de dinheiro antes de detê-lo realmente. É nesse ponto que desejar ardentemente alguma coisa virá ajudá-lo. Se deseja o dinheiro com tal veemência que essa atitude se transforme em obsessão, você não terá dificuldade em convencer-se de que o adquirirá.
O objetivo é querer dinheiro e tornar-se tão determinado a tê-lo que se convencerá de que vai ganhá-lo. Você pode imaginar-se como milionário? No caso dos não iniciados, dos que não estudaram os princípios operacionais da mente humana, essas instruções podem parecer destituídas de valor prático. Talvez seja útil a todos que não conseguem reconhecer a validade dos 6 passos, saber que a informação que eles transmitem eu as recebi de Andrew Carnegie, que iniciou a vida como operário comum em uma siderúrgica, mas que conseguiu, a despeito de suas origens humildes, extrair desses princípios uma fortuna muito superior a 100 milhões de dólares. E pode ser também outra ajuda a saber que os 6 passos aqui recomendados foram examinados com atenção pelo falecido Thomas Edison, que os aprovou como sendo não só essenciais para a acumulação de riqueza, mas para a conquista de qualquer meta. Esses passos não exigem trabalhos forçados e nenhum sacrifício. Tampouco requerem que o indivíduo se torne ridículo ou crédulo. A aplicação bem feita dos passos, porém, exige de fato a imaginação suficiente que nos permita ver e compreender que a acumulação de dinheiro não pode ser deixada ao acaso, à boa fortuna e à sorte. Temos de compreender que todos aqueles que juntaram grandes fortunas geraram inicialmente certo volume de sonho, de esperança, de anseio, de desejo ardente e de planejamento, antes de adquirirem fortuna. É bom também que o leitor saiba, neste exato momento, que nunca poderá juntar grande riqueza, a menos que consiga colocar-se em um estado de desejo incandescente de ter dinheiro, e, na verdade, acreditar que vai possuí-lo. O poder dos grandes sonhos. Nós que estamos nessa corrida pela riqueza, deveríamos ser estimulados a saber que este mundo novo em que vivemos exige novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas, novos líderes, novas invenções, novas maneiras de ensinar, novos métodos de marketing, novos livros, nova literatura, novos programas de televisão, novas ideias para filmes. No fundo de toda essa procura de coisas novas e melhores, há uma qualidade que temos de possuir para vencer, isto é, clareza de propósito, o conhecimento daquilo que queremos e o desejo ardente de possuí-lo. Nós que desejamos adquirir riquezas, precisamos lembrar que os verdadeiros líderes mundiais foram sempre homens que controlaram e colocaram em uso prático as forças intangíveis, ainda não reveladas, de oportunidades ainda por surgir, e que converteram essas forças ou impulsos de pensamento em arranha-céus, cidades, fábricas, aviões, automóveis e todas as formas de confortos, aparelhos ou instalações que tornam a vida mais agradável. No planejamento para adquirir riquezas, não permita que ninguém o influencie a desprezar o sonhador. A fim de conseguir os grandes prêmios neste novo mundo, você precisa captar o espírito dos grandes pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo o que ela tem de valioso, o espírito que serve como sangue arterial de nosso próprio país. A sua oportunidade e a minha de desenvolver e aproveitar nossos talentos. Se a coisa que você quer fazer e é a certa e nela acredita, vá em frente e faça. Divulgue seu sonho e ignore o que eles disserem. Se sofrer uma derrota temporária, porque eles talvez não saibam que todos os fracassos trazem também em si a semente de um sucesso equivalente. Thomas Edison sonhou com uma lâmpada que podia usar eletricidade. Começou do ponto onde encontrava a pôr o sonho em ação e, a despeito de mais de 10.000 fracassos, permaneceu fiel a ele até transformá-lo em realidade física. Sonhadores práticos não desistem.
Whelan sonhou com uma cadeia de charutarias, transformou o sonho em ação e hoje em dia as United Cigar Store ocupam algumas das maiores esquinas dos Estados Unidos. Os irmãos Wright sonharam com uma máquina voadora. Hoje podemos ver em todo o mundo a prova de que eles sonharam as coisas práticas. Marconi sonhou com um sistema para aproveitar as forças intangíveis do éter. A prova de que não sonhou em vão pode ser encontrada em todos os aparelhos de rádio e televisão existentes no mundo. Talvez interesse ao leitor saber que os amigos de Marconi o agarraram e levaram para ser examinado em um hospital para psicopatas, quando ele anunciou ter descoberto um princípio através do qual poderia enviar mensagens pelo ar, sem ajuda de fios ou outros meios físicos diretos de comunicação. Hoje, os sonhadores têm melhor sorte. O mundo transborda hoje com uma fortuna de oportunidades que os sonhadores do passado jamais tiveram. Como disparar os sonhos na plataforma de lançamento. O desejo ardente de ser e fazer constitui o ponto de partida do qual o sonhador terá que decolar. Sonhos não nascem de indiferença, de indolência ou de falta de ambição. Lembre-se de que todos os que venceram na vida começaram mal e que travaram muitas lutas penosas antes de chegar. O ponto decisivo na vida dos que têm sucesso ocorre geralmente no momento de alguma crise, através da qual eles são apresentados a seus outros eus. John Bunyan escreveu o Pilgrim's Progress, que figura entre as obras mais perfeitas de toda a literatura inglesa, depois de ter sido metido na prisão e castigado severamente por causa de suas ideias sobre religião. O Henry descobriu o gênio que dormitava em seu cérebro depois de ter enfrentado grandes infortúnios e ser confinado a uma cela de prisão em Columbus, Ohio, sendo forçado por grandes tribulações a conhecer o seu outro eu e a usar a imaginação, descobriu que era um grande escritor e não um criminoso ordinário e pária social. Charles Dickens começou a vida pregando rótulos em potes de graxa para sapato. A tragédia de seu primeiro amor penetrou nas profundezas de sua alma e converteu-o em um dos escritores realmente grandes do mundo. Essa tragédia produziu inicialmente o David Copperfield e em seguida uma série de outras obras que transformaram este mundo que vivemos em um lugar mais rico e melhor para todos os que leem seus livros. Helen Keller tornou-se surda, muda e cega pouco depois de nascer. A despeito dessa grande infelicidade, escreveu indelevelmente seu nome nas páginas da história das grandes figuras da humanidade. Toda a sua vida serve de prova de que ninguém é derrotado até que aceite a derrota como realidade. Robert Burns era um rapaz analfabeto do interior. Amaldiçoado pela pobreza, quando cresceu, transformou-se de quebra em um bêbado. O mundo tornou-se um lugar melhor porque ele viveu, porque transmutou pensamentos em poesia, e dessa maneira arrancou um espinho e em seu lugar plantou uma rosa. Beethoven era surdo, Milton era cego, mas seus nomes perdurarão enquanto perdurar o tempo, porque sonharam e transformaram sonhos em pensamento organizado. Há uma diferença entre desejar uma coisa e estar pronto para recebê-la. Ninguém está pronto para alguma coisa até que acredite que pode adquiri-la. O estado de espírito tem que ser fé e não simplesmente esperança ou anseio. A mente aberta é essencial para a fé. Mentes fechadas não inspiram fé, e ainda menos coragem e crença em alguma coisa. Lembre-se, nenhum esforço maior é necessário para apontar para o alto, exigir riqueza e prosperidade do que para aceitar sofrimento e pobreza. Um grande poeta traduziu corretamente essa verdade universal nos versos seguintes: negociei com a vida trabalhar por um tostão,
e a vida recusava-se a dar aumentos, por mais que eu suplicasse à noite ao contar meus escassos pensamentos. Pois a vida é um patrão justo, que lhe dá o que foi combinado, mas, uma vez aceito o acordo, há de dar conta do recado. Trabalhei por paga humilde, apenas para aprender desolado, que o que quer que eu pedisse à vida, ela o teria pago de bom grado. O desejo ardente vence em astúcia a mãe natureza. Como fecho apropriado deste capítulo, gostaria de apresentar ao leitor uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci. Vi-o pela primeira vez alguns minutos depois de nascido. Ele chegou ao mundo sem o menor sinal físico de audição, e o médico reconheceu, quando pressionado a dar uma opinião sobre o caso, que a criança era surda de nascença. Recusei-me a aceitar a opinião do médico. Era um direito meu, que era o pai da criança. Tomei também uma decisão e manifestei meu parecer, embora expressasse em silêncio, no segredo do meu coração. Em minha mente, eu sabia que meu filho ouviria e falaria. Mas como? Tinha certeza que haveria uma maneira e sabia que eu a encontraria. Lembrei-me das palavras do imortal Emerson. Todo o curso das coisas se orienta no sentido de nos ensinar fé. Precisamos apenas obedecer. Há orientação para todos nós, e escutando com humildade, ouviremos a palavra certa. A palavra certa, desejo ardente. Mais do que tudo, desejei ardentemente que meu filho não fosse um surdo e mudo. Jamais recuei desse desejo, por um segundo sequer. O que poderia fazer sobre o caso? Descobriria um jeito de transplantar para a mente daquela criança meu próprio desejo ardente de descobrir meios e maneiras de transmitir som ao cérebro sem a ajuda dos ouvidos. Tão logo a criança crescesse o suficiente para cooperar, eu saturaria sua mente com um desejo tão ardente de ouvir que a natureza, usando seus próprios métodos, o transformaria em realidade. Pensei em tudo isso, não mais contei a ninguém. Todos os dias renovava a promessa feita a mim mesmo de que meu filho não seria um surdo-mudo. À medida que crescia e começava a notar as coisas em volta, observávamos que ele possuía um ligeiro grau de audição. Ao chegar à idade em que crianças em geral começavam a falar, não fez nenhuma tentativa nesse sentido, mas podíamos saber por seus atos que ele conseguia ouvir vagamente alguns sons. E isso era tudo que eu queria saber. Estava convencido de que se ele conseguisse ouvir, mesmo um pouco, poderia desenvolver uma capacidade de audição ainda maior. Nessa ocasião, aconteceu uma coisa que me deu esperança, e veio de uma origem inteiramente inesperada. Um acidente que mudou uma vida. Compramos uma vitrola. Ao ouvir a música pela primeira vez, a criança caiu em êxtase e imediatamente apossou-se do aparelho. Em certa ocasião, pôs um disco para tocar inúmeras vezes, durante quase 2 horas, e em frente à vitrola, com os dentes trincados em volta da borda do aparelho. O significado desse hábito que ele mesmo desenvolveu só se tornou claro para nós anos depois, pois nunca ouvíamos falar até então do princípio de condutibilidade óssea, osteofonia. Pouco depois de apossar-se da vitrola, descobri que meu filho podia me ouvir com grande clareza quando eu falava com os lábios tocando o seu osso mastoideo, situado na base do crânio. Tendo comprovado que ele podia ouvir minha voz com clareza, comecei imediatamente a transferir para sua mente o desejo ardente de ouvir e falar. Logo descobri que ele gostava de histórias de Dinar e me lancei ao trabalho.
inventando histórias destinadas a desenvolver sua confiança, imaginação e um forte desejo de ouvir e ser normal. Havia uma história em especial que eu enfatizava, dando-lhe um novo e dramático colorido em todas as ocasiões que a contava. Destinava-se a plantar em sua mente o pensamento de que aquela deficiência não constituía um passivo, mas um ativo de grande valor. Apesar de toda a filosofia que eu estudei indicar claramente que toda diversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente, sou obrigada a confessar que não tinha a menor ideia de como essa deficiência poderia, um dia, vir tornar-se um ativo. Ele conquistou o mundo com 6 centavos. Analisando em retrospecto a experiência, compreendo agora que a fé que meu filho teve em mim foi em grande parte responsável pelos resultados. Ele não punha em dúvida nada do que eu lhe dizia. Eu o convenci de que gozava de uma clara vantagem sobre o seu irmão mais velho e que esta vantagem se manifestaria de muitas maneiras. Na escola, por exemplo, os professores notariam que ele era surdo e que por esse motivo lhe dedicariam uma atenção especial e o tratariam com extraordinária bondade. E eles sempre agiram assim. Eu o convenci também de que quando tivesse idade suficiente para vender jornais na rua, e o seu irmão mais velho era um pequeno jornaleiro, ele gozaria de uma grande vantagem, já que as pessoas lhe pagariam mais pelos jornais, porque veriam que ele era um menino inteligente, trabalhador, apesar de ser surdo. Aos 7 anos, ele deu a primeira indicação de que o nosso método de cultivo mental estava produzindo resultados. Durante meses, ele implorava pelo privilégio de vender jornais na rua. A mãe, porém, recusava-se a dar o consentimento. Por fim, resolveu agir por si mesmo. Certa tarde, sozinho em casa, com as empregadas, passou pela janela da cozinha, deslizou para o chão e estabeleceu-se por conta própria. Pediu 6 centavos emprestados a um sapateiro da vizinhança, investiu-os em jornais, vendeu-os, reinvestiu-os e continuou a fazer isso até o fim da tarde. Ao fazer as contas e restituir ao seu banqueiro os 6 centavos emprestados, descobriu que obtivera um lucro líquido de 46 centavos. Quando chegamos em casa à noite, nós o encontramos na cama dormindo com o dinheiro fechado na mão. A mãe abriu-lhe a mão, retirou o dinheiro e chorou. Que coisa! Chorar por causa da primeira vitória do filho parecia tão errado. Minha reação foi o contrário. Ri gostosamente, pois sabia que o esforço para plantar na mente da criança a atitude de fé em si mesmo produziria resultados. A mãe viu, naquela primeira atividade no mundo dos negócios, um garotinho surdo que saíra para as ruas e arriscara a vida para ganhar algum dinheiro. Eu vi um pequeno empresário corajoso, ambicioso, autoconfiante, cujas as ações em si mesmo haviam se valorizado em 100%, porque ele se estabelecera por conta própria e vencera. O fato me deu grande satisfação, porque tinha certeza de que ele dera prova de possuir uma fertilidade de recursos que o acompanharia durante toda a vida. O menininho surdo que ouvia. O menininho surdo terminou os estudos secundários e entrou na universidade sem poder ouvir seus professores, exceto quando eles gritavam bem de perto. Não frequentou uma escola para surdos. Não permitimos que aprendesse a linguagem de sinais. Decidimos que teria uma vida normal, que conviveria com crianças normais e mantivemos essa decisão, embora nos custasse muitas discussões com as autoridades escolares. Ao tempo da escola secundária, ele experimentou um aparelho de ajuda auditiva, mas sem resultados. Na última semana no colégio preparatório,
aconteceu algo que assinalou o ponto mais importante de sua vida. Graças ao que pareceu um mero acaso, conseguiu outro aparelho elétrico de escuta, que lhe foi enviado para fins de experimentação. Hesitou em submetê-lo a teste, dado o desapontamento anterior com um dispositivo semelhante. No fim, pegou o aparelho e, com uma certa displicência, colocou-o em uma posição, ligou a bateria e, como se por um passe de mágica, o desejo de uma vida inteira de ter audição normal tornou-se realidade. Pela primeira vez na vida, ele ouvia praticamente tão bem como qualquer outra pessoa com audição normal. Louco de alegria com o mundo novo que lhe fora trazido através do aparelho, correu para o telefone, ligou para a mãe e a ouviu com perfeição. No dia seguinte, pela primeira vez na vida, ouviu claramente as vozes dos professores na classe. Pela primeira vez, podia conversar normalmente com outras pessoas sem que elas precisassem gritar. Realmente entrara na posse de um novo mundo. O desejo ardente começara a pagar dividendos, mas a vitória não estava ainda completa. O rapaz precisava ainda de uma maneira definida e prática de converter a deficiência em um ativo equivalente. O pensamento que faz milagres. Mal compreendendo a importância do que já realizara, mas inebriado com a alegria do recém-descoberto mundo do som, ele escreveu uma carta aos fabricantes do aparelho, descrevendo cheio de entusiasmo a experiência. Algo na carta levou a empresa a convidá-lo a viajar a Nova York. Ao chegar, foi levado a uma visita acompanhada à fábrica e, enquanto conversava com o engenheiro-chefe, falando sobre o novo mundo que descobrira, uma ideia ou inspiração, chame a isso o que quiser, relampejou em sua mente. E foi esse impulso de pensamento que lhe converteu a deficiência em um ativo, destinado a pagar dividendos em dinheiro e em felicidade a milhares de indivíduos no futuro. A soma e substância desse impulso foram as seguintes. Ocorreu-lhe que poderia dar uma ajuda a milhões de pessoas surdas, que passam pela vida sem o benefício de um aparelho, se pudesse descobrir uma maneira de lhes contar a história do novo mundo que descobrira. Durante o mês inteiro, realizou uma pesquisa intensiva, durante a qual analisou todo o sistema de marketing do fabricante e desenvolveu meios e maneiras de comunicar-se com os que sofriam do mesmo problema em todo o mundo, com o objetivo de compartilhar com eles o novo mundo que descobrira. Concluída a pesquisa, pôs no papel um plano bienal, baseado nos dados que levantara. Ao apresentar o plano à empresa, imediatamente lhe foi oferecido um cargo com o objetivo de transformar em realidade essa ambição. Pouco sonhava ele, quando começou a trabalhar, que estava destinado a trazer esperança e alívio prático a milhares de surdos que, sem ajuda, teriam sido condenados para sempre ao silêncio. Não tenho a menor dúvida de que Blair teria sido surdo-mudo durante toda a vida se a mãe e eu não tivéssemos conseguido lhe modelar a mente, como fizemos. Quando lhe plantei na mente o desejo ardente de ouvir e falar e de viver como pessoa normal, esse impulso se fez acompanhar de alguma influência estranha que estimulou a natureza a tornar-se uma construtora de pontes e a abrir um canal através do golfo de silêncio que existia entre sua mente e o mundo externo. Na verdade, o desejo abrasador usa maneiras tortuosas de transmutar-se em seu equivalente físico. Blair desejava ardentemente possuir a audição normal. Nesse momento, ele a tinha. Nascera com uma deficiência que poderia facilmente ter enviado às ruas outra pessoa, com um desejo menos ardente, levando no bolso um punhado de lápis e uma caneca de lata. A mentirinha inofensiva
que ao plantarem em sua mente, no tempo de criança, levando-o a acreditar que a deficiência se transformaria em um grande ativo que ele poderia capitalizar, justificara-se plenamente. Na verdade, nada há, certo ou errado, que a fé, acompanhada de desejo ardente, não possa transformar em realidade. Essas qualidades estão à disposição de todos. A química mental faz milagres. Um curto parágrafo em uma notícia de jornal sobre Amy Schumann Heink fornece uma pista para compreendermos o sucesso fenomenal como cantora dessa mulher incomum. Cito o parágrafo porque a pista que contém nada mais é do que desejo ardente. No início da carreira, M. Schumann Heink visitou o diretor da Ópera da Corte de Viena a fim de solicitar-lhe um teste vocal. Ele, porém, não atestou. Após um único olhar, a moça desajeitada e pobremente vestida disse em tom nada gentil: "Como um rosto desses e absolutamente sem personalidade, como é que você pode esperar ter sucesso na música lírica? Minha pobre menina, desista dessa ideia. Compre uma máquina de costura e vá trabalhar. Você nunca poderá ser cantora." Nunca é muito tempo. O diretor da Ópera da Corte de Viena conhecia demais a técnica do canto. Pouco sabia, porém, sobre o poder do desejo ardente que assume o caráter de obsessão. Se tivesse sabido alguma coisa mais sobre esse poder, não teria cometido o erro de condenar o gênio sem lhe dar uma oportunidade. Há muitos anos, um de meus colegas adoeceu. Seu estado de saúde agravou-se com o passar do tempo e finalmente foi levado a um hospital para submeter-se a uma operação. O médico me disse que era muito remota a possibilidade de que eu voltasse a vê-lo vivo, mas essa era a opinião do médico, não a do paciente. Pouco antes de ser levado de maca para a sala de operações, ele murmurou debilmente: "Não se preocupe, chefe. Vou sair daqui dentro de alguns dias." A enfermeira que o acompanhava olhou-me cheio de pena, mas o paciente de fato recuperou-se. Quando tudo terminou, o médico disse: "Nada, exceto o desejo ardente de viver, pôde salvá-lo. Ele nunca teria sobrevivido se não tivesse se recusado a aceitar a possibilidade de morrer. Acredito no poder ardente alicerçado na fé, porque vi esse poder alcançar homens de origens humildes à posição de poder e riqueza. Vi-o roubar da sepultura suas vítimas, vi-o servir como meio através dos quais homens iniciaram a jornada de volta depois de terem sido derrotados de centenas de maneiras diferentes. Vi-o dar a meu próprio filho uma vida normal, feliz, bem-sucedida, a despeito de uma natureza o ter trazido surdo ao mundo. De que maneira poderemos nós controlar e usar o poder do desejo ardente? Essa pergunta é respondida neste e nos capítulos subsequentes deste livro. Graças a algum estranho e poderoso princípio de química mental que nunca divulgou, a natureza envolve na força de um forte desejo, aquele algo que não aceita a palavra impossível e nem essa realidade como um fracasso. Não há limitações à mente, exceto as que nós mesmos impomos. Pobreza e riqueza são resultados de nosso próprio pensamento. Bom, chegamos ao final do segundo capítulo. Espero que tenham gostado, espero que tenham absorvido muitas coisas maravilhosas nesse capítulo que vimos. E eu deixo aqui para vocês um abraço e até o próximo capítulo. Fiquem com Deus.